Linhas de evolução humana, dévica e angélica. Já vimos a origem do nosso espírito, seres perfeitos, feitos à imagem e semelhança do Criador, a partir da 18ª dimensão, onde tudo existe, manifestando nossa realidade divina em 7ª, 5ª, 4ª e 3ª dimensões, como seres em processo de aprendizagem. Essa linha ascendente, que todos nós devemos transcender em algum momento de nossa existência, é chamada linha de evolução humana, a qual foi pensada desde os planos superiores para que o ser em aprendizagem possa avançar segundo uma ordem estabelecida, ordenada e simétrica, que é a mesma para todos os que pertencem à mesma linha evolutiva. Ou seja, finja que essa pessoa deve seguir uma série de etapas pré-estabelecidas que levem a um objetivo específico. Cada uma dessas etapas é alcançada de tempos em tempos, levando em consideração o grau de merecimento de cada indivíduo. Existem muitas linhas de evolução na imensa criação de nosso Pai, algumas das quais escapam à compreensão de nossa consciência. No entanto, todas elas, como a linha de evolução humana, seguem uma linha ascendente simples em direção ao Criador Supremo de tudo o que existe e vibra no grande campo universal da criação. Cada uma das linhas evolutivas administra um determinado nível de energia para o serviço dentro de sua própria linha e para as demais. Em palavras simples, isso significa que a linha de evolução humana, por exemplo, precisa dos seres que estão nas outras linhas para evoluir e vice-versa. Portanto, nenhuma das linhas evolutivas é mais que as outras, pois todas seguem sempre a mesma direção ascendente em direção à perfeição máxima. As linhas evolutivas mais conhecidas por nós são 3: a evolução dévica, a evolução angélica e a evolução humana, a que pertencemos e da qual depende o nosso avanço em um relacionamento consciente e amoroso com os outros. Evolução dévica. A humanidade sabe muito pouco, mas percebe muito da evolução dévica, pois os seres que a compõem estão presentes em todos nós, no ar que respiramos, na terra que nos rodeia, no fogo que nos serve, na água que nos limpa, em toda a natureza e na constituição de nossos corpos físico, etérico, mental e emocional. Estamos nos referindo aos amados seres da natureza, elementais do ar, da terra, do fogo e da água, assunto sobre o qual já falamos muito em uma lição passada. Todos os seres elementais foram criados pelos Devas e Elohims, seres de evolução muito elevada que estão no topo de sua linha evolutiva e que pertencem a este mesmo reino elemental. Ou seja, os elementais são os mesmos Devas e Elohims, mas em uma escala menor. Assim como somos essencialmente Deus, mas em uma escala menor. Os seres elementais são puros e perfeitos, e mesmo a menor partícula que nos rodeia está a cargo de um desses belos seres, que, de acordo com a perfeição de seus labores, subirá a níveis superiores. Neste caso, sua linha ascendente é estruturada da seguinte maneira: elementos, elementais inferiores, que são os mesmos elementais superiores que foram contaminados pelas energias inferiores da humanidade. Elementais superiores, espíritos sutis da natureza, Devas e Elohims. Sempre ame e agradeça a natureza por sua grande perfeição, pois em todas as nossas atividades o reino elemental desempenha um papel vital para o nosso desenvolvimento. Evolução angélica.
Outra linha que está intimamente ligada à humanidade é a evolução angélica, da qual ainda não falamos em nenhum vídeo, mas por tratar-se de um tema um pouco mais complexo, dedicaremos a ele várias lições mais adiante. A evolução angélica é formada por seres da alta corte espiritual. Eles trazem os dons do Criador para a atmosfera terrestre, direcionando-os a abençoar e elevar quem os deseja aceitar. Neste caso, a evolução angelical é enquadrada da seguinte forma: anjos, arcanjos, principados, virtudes, potestades, nomeações, tronos, querubins e serafins. Os anjos são os mensageiros da divindade. Eles são os guardiões e protetores da humanidade e eles nos trazem e irradiam os dons do Pai Criador. Os arcanjos são os governantes das legiões angélicas e sua pressão de amor é tremendamente poderosa quando eles podem agir por meio de nossas orações e invocações. Arcanjos têm a capacidade de se manifestar no plano físico por curtos períodos de tempo, e são eles que nos dão a oportunidade de desfrutar de experiências maravilhosas que chamamos de milagres, colocando algo em nosso caminho, levando uma pessoa a nos dizer o que nós necessitamos, mostrando-nos algo que precisávamos ver, pedindo a outra pessoa para nos enviar sua energia ou ajuda, etc. Eles são uma verdadeira bênção. Os querubins são seres que podem mergulhar fundo no cinturão eletrônico que cerca o Sol. Lá eles estão saturados de virtudes que emanam de Deus, e então as irradiam sobre o planeta e toda a humanidade. Os serafins são seres gloriosos que formam a guarda de honra dos seres de luz que viajam pelo cosmos. Eles são centros radiantes de amor e proteção divinos. A hoste angélica presta seu serviço a todos os seres que estão na linha de evolução humana de qualquer universo, a fim de alcançar um maior avanço evolutivo em direção a um encontro amoroso com o nosso Criador. Vamos nos aprofundar neste tópico nesta e nas lições subsequentes. Evolução humana ou evolução master. Chegamos à parte que mais nos interessa neste momento, a nossa própria evolução. Todos os seres de qualquer condição evolutiva que contenham dentro de si a centelha divina ou ser crístico pertencem à linha da evolução humana. Esta linha está emoldurada por diferentes etapas, pelas quais todos nós devemos passar em algum momento de nossa existência, para alcançar a tão desejada liberação que se encontra no coração de nosso Pai. Os diferentes estágios de nossa linha evolutiva nada têm a ver com as condições externas de raça, posição econômica, local de origem, nível social, etc., já que todo ser humano possui dentro de si a essência divina feita à imagem perfeita do Criador. Pelo contrário, o avanço nesta linha de evolução é determinado pelo nosso trabalho amoroso e desinteressado por todos os nossos irmãos, pela natureza e pelo mundo em geral. O serviço amoroso permite-nos obter a autorrealização, serviço para o qual pouco importa o credo religioso escolhido, pois todos os caminhos conduzem à mesma verdade amorosa e coesa. Cada ser humano guarda sua própria verdade espiritual, e por isso, em algum momento, cada ser deve caminhar sozinho, seguindo seu próprio caminho espiritual através do autoconhecimento, onde entrará em comunicação com sua própria essência divina ou mestre interno. Para atingir a meta mais elevada de sua linha evolutiva, cada ser deve estudar espiritualmente para se conhecer antes de pretender conhecer os outros. O que não parece uma tarefa fácil, mas também não é impossível.
Para isso, basta querer, saber, ousar e, principalmente, calar-se. Querer é a chave da iniciação para a qual todos somos chamados. Saber é a certeza e a iluminação que se obtém como resultado do esforço. Ousar é usar a luz que foi despertada para o seu próprio benefício e dos outros. Calar é o requisito primário para que a energia não se disperse de forma banal, e o momento de energia acumulado permite-nos agir com maior determinação. Vou oferecer uma breve descrição de cada uma das etapas e, em seguida, explicarei alguns conceitos gerais para que você possa identificar em qual você se encontra. Os estágios pelos quais o ser humano passa para ascender em sua linha evolutiva são os seguintes. Número 1. O homem comum. Nesta fase inicial, o ser ainda não consegue um despertar para a vida interior, para a vida espiritual. Nesse momento, você só aceita como real o que seus sentidos comuns podem ver, sentir, cheirar ou sentir fisicamente. Porém, chega um momento em que ele se sente insatisfeito. De alguma forma, se revela contra essa vida monótona, sente um vazio interno e se questiona pensando: quem sou eu? Por que existo? De onde venho? Para onde vou? Você começará então a buscar respostas para suas grandes preocupações e se tornará um candidato. Número 2. O candidato. Nesta segunda etapa, o indivíduo se torna um aspirante à verdade. A verdade de que a presença de Deus habita em cada um de nós. Ele começa a entender que, para além da vida material, existem outras realidades. Da mesma forma que entende que percorreu a sua vida deixando rastros em toda a existência, que tem um destino e um futuro transcendental e eterno. Ele então, sinceramente, decide descobrir a razão de sua existência e saber quem ele realmente é. Ele decide entrar em contato com várias escolas ou religiões, consultar livros para encontrar uma resposta às suas preocupações internas, perguntar a outros e procurar tantas fontes externas quanto possível. É nessa fase que mais obstáculos costumam apresentar para o requerente, pois ele apenas começou a reafirmar a sua confiança naquela luz que o chama com anseio. Tende a despertar medos e dúvidas, que são rapidamente eliminados quando sua aspiração é pura. Ter aspiração pura significa entrar no caminho com o real objetivo de aprender a expressar seu Deus interior. Só então as portas da verdade se abrirão. Durante o estudo de si mesmo e na busca de se tornar uma pessoa melhor, ele se analisa constantemente através da introspecção, que culmina na prática da meditação, durante a qual faz perguntas repetidas, mas aos poucos vai silenciando seus sentidos e decide ouvir. Nesse processo, você deixará de pesquisar aqui e ali, se concentrará no autoestudo e encontrará seu próprio caminho, tornando-se um iniciado. Número 3. Iniciado. Como iniciado, o ser humano consegue se concentrar em uma disciplina espiritual, seja ela qual for, pois todos os caminhos ou escolas conduzem à mesma verdade interior. O iniciado escolhe apenas um caminho. Conhece as primeiras leis dos mistérios menores e da ciência cósmica. Conhece os primeiros princípios sobre a verdade e começa a aplicá-los com aspiração de maneira consciente. Quando o ser consegue fazer isso e sua aspiração é pura, um dos mestres da hierarquia espiritual se fixa nele e o acolhe como discípulo probatório. Em outra lição, veremos o que é a hierarquia. Número 4. Discípulo probatório. O discípulo probatório
é aquele que é capaz de superar todos os obstáculos que a vida cotidiana lhe oferece e consegue suportar todas as provas, vencendo-as com amor, perseverança e veemência. Nesse estágio, o medo e a dúvida tendem a desaparecer. A firmeza e a temperança são reforçadas. A vontade de discutir consigo mesmo desaparece e as diferentes vozes que costumavam distraí-lo começam a se calar. Ele compartilha seu conhecimento de forma prática pelo exemplo, e o desejo de confrontação com o caminho seguido por outros não mais lhe desperta. Esta etapa, como as outras, costuma ser decisiva, pois o indivíduo está provando ao plano que é um digno representante daquela verdade a que aspira. Desta forma, você pode avançar para um estágio superior conhecido como Shela. Número 5. O Shela. Este é um estágio avançado que poucos candidatos costumam atingir. Se na etapa anterior o ser humano testava sua disciplina diante de um mestre da hierarquia da qual não tinha conhecimento, nesta etapa o Shela já se estabeleceu como discípulo de um mestre ascensionado. Ser que também passou por este plano e conseguiu superar totalmente a evolução no plano terreno. Um ser que não é praticamente tangível no mundo das formas. É aquele que alcançou a sua própria realização. Quando o mestre considera que seu aluno é digno de ser seu discípulo, passa a guiá-lo nos planos internos por meio da prática da meditação constante em ritmo crescente, o que se torna um modo de vida. Através das diferentes iniciações internas que são alcançadas durante a prática da meditação, da respiração consciente e do bom uso da energia na vida diária, o Shela cresce em estatura e irradiação espiritual. Sua aura pode ser fortalecida a níveis indescritíveis, dependendo, é claro, do seu nível de merecimento. Ele não se sente mais nem menos que os outros. A humildade desenvolvida nesta fase permite-lhe conservar a sua energia para não a desperdiçar com as palavras. Ele tem o olhar fixo em seu propósito superior, mas está com os pés no chão. A conexão constante com seu ser interior permite que ele estabeleça contato com as realidades superiores, e o ser humano torna-se parte ativa diante do plano. Nesse momento, o ser avança para um estado superior, conhecido como plano do Arhat. Número 6. O Arhat. O Arhat é o grande iniciado nos mistérios menores e que, por meio de seu trabalho disciplinado, consegue entrar em sintonia com as primeiras leis dos mistérios maiores. O Arhat é aquele que obteve seu próprio esforço e trabalho constante, por sua própria entrega e desapego, as conquistas que lhe permitem vislumbrar um mundo mais universal. Nesta fase, ele consegue conhecer seu passado e realizar seu futuro transcendental. Este ponto simboliza um avanço considerável para a alma em evolução. Ela é capaz de elevar sua consciência para planos de existência superior. Ela pode estar ciente de sua estatura espiritual ou dos tesouros do seu corpo causal, ou seja, ela sabe de qual percentual de karma necessita para resgatar. Identifica claramente as tarefas a serem desenvolvidas em seu plano de vida e direciona sua energia de forma concentrada e poderosa. Ele é capaz de estabelecer comunicação com a sua presença ou Cristo interior, porque sabe que ali existem todas as respostas. Ele tem acesso total ao seu registro akáshico e pode ser rastreado até níveis mais elevados, alcançando o plano do adepto ou super-homem. Atualmente existem muito poucos Arhats no planeta, mas os poucos que existem trabalham silenciosa e poderosamente em diferentes comunidades ao redor do mundo. Número 7. O adepto ou super-homem. O super-homem, do qual também falaremos na próxima lição,
é o mesmo homem-luz ou Cristo vivo, ou seja, que atinge a iniciação crística. Esta iniciação está relacionada com o crescimento exponencial da estatura de seu Cristo interior, que atualmente está encapsulado nos corações de toda a humanidade. Nesta fase, ele tem consciência da sua própria essência. Tem domínio sobre 27 sentidos, que usa apenas para prestar um melhor serviço à humanidade, e não para se gabar disso, pois cairia no orgulho espiritual. Lembre-se de que quanto mais alto estivermos, a queda será mais forte e será mais difícil recuperar. Naquele momento, ele se torna um candidato à meta superior, e sua presença divina escreve em seu livro da vida e em seu coração etérico, em letras de ouro, candidato à ascensão. Da mesma forma, tendo passado esse estágio e estabelecido 100% de seu karma através do trabalho redentor e serviço amoroso e altruísta, ele alcançará o estágio supremo de supra-homem ou mestre ascensionado. Número 8. Supra-homem ou mestre ascensionado. A etapa do mestre ascensionado, sobre a qual falaremos muito nas próximas lições, assunto que certamente motivou a realização de todas as obras audiovisuais presentes neste canal, é a finalização de toda a busca e o objetivo do caminho. Ele é chamado de mestre porque domina todos os aspectos da vida, e é chamado ascensionado porque se graduou no estágio final, enquadrado em sua linha de evolução, que está no plano da luz ascensionada. O mestre ascensionado é um grande ser de luz que se fundiu com sua própria realidade interior e conseguiu unificar sua tríade tríplice superior em um todo, de tal forma que ele para de permanecer no plano material e volta ao plano espiritual, ascendendo às regiões superiores de existência nos níveis incognoscíveis da quinta e sétima dimensões. Acima dos mestres ascensionados existem muitos planos de evolução superior, mas os veremos na próxima lição, chamada Planos Evolutivos. Agora, todos os seres humanos, independente de sua filiação religiosa, da sua origem, da sua posição social e econômica, somos chamados a avançar no caminho da evolução para alcançar a recompensa sublime. Vale ressaltar que essas etapas começam a se desdobrar em um momento-chave da nossa evolução. É preciso certa quantidade de energia em seu corpo causal para que uma pessoa possa passar de um homem comum a supra-homem em uma única vida. Hoje, todos nós devemos ser capazes de fazer isso. Mas isso não significa que vai acontecer magicamente. Devemos agir. Em que estágio você está? Muitas pessoas tendem a ter características de diferentes estágios ao mesmo tempo, ou seja, possuem as qualidades de um iniciado, de um discípulo probatório, de um Shela, etc. Isso porque, na atualidade, todas as condições cósmicas e planetárias são dadas para que qualquer ser humano possa manifestar os dons inatos de um super-homem, despertando qualidades antes de seu tempo, por assim dizer. É por esta razão que costuma haver distúrbio no aprendizado, confusão, dúvida e medo entre aqueles que iniciam o caminho espiritual. Por exemplo, pode haver pessoas que não são úteis em nada, mas têm a alegria de conhecer o brilho dos mundos superiores. Por outro lado, outras pessoas podem ser muito úteis e amorosas, mas não têm a capacidade de se conectar com sua presença interior. Alguns, ao entrarem na meditação, veem luzes, formas e cores, mas não sabem os motivos. Por outro lado, outros podem ter passado anos meditando e nunca terem visto nada, mas desenvolveram outras qualidades superiores, etc. Se você está vendo esse vídeo, você já deve ter passado do estágio número 1, chamado Homem Comum.
Se você está na fase de busca e aprendizagem e aplica o ensino de forma irregular, você está na fase número 2, denominada candidato. Vocês podem chegar a pensar que é o estágio da grande maioria de vocês, já que são lições básicas dirigidas àqueles que estão dando os primeiros passos. Entretanto, muitos de vocês estão mais avançados do que imaginam, dependendo de se desenvolverem nesta e em suas vidas anteriores, já que as energias positivas não são perdidas, mas se acumulam em seu reservatório divino chamado corpo causal. Existem seres que parecem estar muito atrasados, mas em certa idade e pela disposição de seu plano de vida, as energias de seu corpo causal se desdobram e os envolvem para transformar toda a sua realidade. Nestes tempos, não é nenhuma surpresa ver alguém nas trevas da ignorância voltar-se para a luz interior para sempre. E é claro que também existem seres que já nasceram dessa maneira diretamente. A verdade é que estamos todos muito próximos dessa conquista superior. Só você pode realmente determinar em que estágio está, já que ninguém o conhece mais do que você mesmo. Por outro lado, é fácil reconhecer os níveis dos outros a partir das qualidades que expressam. Mas não é nossa tarefa olhar o quão avançado ou atrasado é esse ser, que só é determinado pelo ser interno de cada pessoa. Evolução dos portadores da centelha divina. As entidades biológicas que contêm o espírito da linha de evolução humana, ou seja, todos nós, foram criadas a partir dos elementos primordiais que os Devas e Elohims administram, e guiadas pela proteção luminosa dos seres angélicos. Mas não significa que o espírito feito à imagem e semelhança em sua figura crística e imortal chama tripla tenha ocupado entidades biológicas distintas de sua linha de evolução. Em termos simples, isso significa que a centelha divina não encarna em animais, plantas, seres elementais ou angelicais. A figura perfeita do ser humano só se desenvolve no receptáculo apropriado que lhe permite gerar novas energias em seu corpo causal, de forma que o puxão o eleve de volta ao seu estado ascensional original. Os animais e plantas que pertencem à linha dévica de evolução não possuem corpo causal, nem estão vinculados à roda de Sansara, ou ciclo de reencarnações. Sua essência é sempre livre e perfeita. Sua tarefa é servir à evolução do ser humano e agir à disposição do ser elemental superior ou governante. As linhas de evolução dévica e angélica não têm livre-arbítrio como a linha de evolução humana. Os devas e anjos são sempre inocentes e perfeitos. Porém, para avançar em suas respectivas linhas, requerem uniões simbióticas com seres de grande luz pertencentes à evolução humana. Não é possível mudar a linha evolutiva, mas as diferentes linhas podem ser acessadas pela união simbiótica com um dos seres que a habitam. Isso não significa que os seres ascendidos de diferentes linhas evolutivas se fundam uns com os outros, visto que o anjo ou o deva permanecem os mesmos, e o humano ou mestre continuam como tal. Eles apenas unificam suas qualidades e dons para realizar um determinado trabalho ou serviço dentro do grande plano divino. Por exemplo, um arcanjo é o resultado da união simbiótica de um anjo e de um grande mestre ascensionado. Devido aos requisitos do plano, essas uniões temporárias tendem a surgir entre seres de diferentes linhas evolutivas, a fim de realizar tarefas no nível cósmico. Como veremos na lição seguinte, o estágio final da linha de evolução humana não é o mestre ascensionado. Realmente há algo muito mais além. Que o amor de Deus esteja sempre com você.